Você está travada criativamente, passando por um momento temido que é aquele bloqueio criativo. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Eu já passei algumas vezes na minha vida e isso é super normal. Aquele momento que você quer ter aquela ideia, que você precisa sentar na cadeira e ter aquela ideia brilhante e ela não surge. Pois é, isso pode acontecer com todo mundo, mas tem sim formas de você evitar que isso aconteça de forma frequente, tá? Porque isso é algo que está intrínseco à vida. A gente pode acontecer, não tem problema. Meu nome é Monique. Eu sou designer, especialista em estampas e também mentora de outros designers que querem também ter o seu próprio estúdio e crescer dentro dessa área. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal. Eu tenho aqui uma meta de fazer alguns vídeos por aqui. Já recomendo que você me siga lá no Instagram, @mocdesigner, tá aparecendo aqui na tela. Lá eu posto os meus bastidores da rotina criativa. Tenho certeza que você vai gostar muito de me acompanhar por lá também. Então, sem mais delongas, bora começar esse conteúdo por aqui. Durante a minha vida, eu já passei por alguns momentos que eu me vi travada criativamente. E isso pode acontecer de diversas maneiras e em diversos momentos da vida. Mas eu acredito que grande parte, tá, do que eu pensava é que eu não me achava uma pessoa criativa. Isso mesmo. Hoje eu sou designer de estampas, eu trabalho com criatividade, mas assim como provavelmente você já se sentiu alguma vez na sua vida, ou até você se sente assim, você não se sente uma pessoa criativa. E eu acredito que grande parte disso era porque eu me comparava muito com as outras pessoas. Eu acreditava que eu precisava ter uma ideia mirabolante, assim, do nada. E hoje eu sei que a criatividade é algo que é construído na rotina diária. São os hábitos que você tem diariamente que fazem você ser uma pessoa criativa. E não existe nenhum ser mágico que super criativo. As ideias, elas são construídas com o tempo e com base no seu repertório, naquilo que você tem vivência, no dia a dia, naquilo que você tem de referência, e é isso que vai fazer com que você tenha criatividade. E presta atenção, a comparação, ela mata a sua criatividade. Não fique de olho no que as outras pessoas estão fazendo, no que o seu coleguinha faz, no que ele é melhor do que você. Não fique de olho nele. Foque em você, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E hoje, né, além disso, né, além de eu, na minha vida, enfim, em outros âmbitos da minha vida, você usa criatividade, né, eu uso também, mas eu também uso no âmbito profissional, porque eu trabalho diretamente com criatividade. Eu sou designer de estampas, então eu crio todos os dias praticamente. Eu preciso ter ideias, eu preciso estar com a minha criatividade ativada. Então, eu não posso me dar ao luxo de simplesmente falar para o meu cliente: eu vou demorar 3 meses aqui para fazer esse projeto porque eu tô travada criativamente. Isso não existe. Então, eu preciso ter estratégias para que a minha criatividade funcione e também para não depender apenas da criatividade. Hoje aqui eu vou trazer os hábitos, né, mais gerais mesmo. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais específico para a área de designer de estampas. O que eu faço no meu processo criativo para não depender somente da criatividade. Então, se vocês quiserem, podem colocar aqui nos comentários. Então, já estou aqui com o meu caderninho, que é o meu fiel escudeiro aqui nos meus vídeos, para trazer alguns hábitos aqui para vocês. Então, o primeiro hábito que eu acho muito importante, que algumas pessoas podem não achar que está ligado diretamente à criatividade, como você, enfim, você pesquisar referências, você ler um livro, mas esse é muito importante, que é se movimente. Faça um exercício físico e não precisa ser musculação, não precisa ir para academia. Uma caminhada ao ar livre, um vídeo no YouTube que você vê, você faz um alongamento, faz um pilates ali. Tem várias formas de você se movimentar, um alongamento que seja,
para que você fique ativo. E o exercício físico, ele vai liberar a endorfina, que ela é responsável por essa sensação de relaxamento e relaxa realmente a mente, porque você foca ali em você. E além de fazer muito bem para a saúde mesmo, né, o exercício físico. Quem já me acompanha faz um tempo sabe que eu defendo muito fazer exercício físico, porque realmente faz total diferença na vida. O segundo aqui é construa repertório visual fora das telas. E por que que isso é importante? Principalmente nos dias de hoje. A gente vive muito conectado, a gente vive com muita informação, em tela azul, enfim. E quando você sai, você explora um pouco o mundo lá fora, tudo é diferente, você constrói ideias diferentes e não mais do mesmo. Então, quando você sai, você viaja, você lê livros, isso faz com que o seu cérebro ele assimile coisas novas e isso ajuda muito na criatividade. E não precisa viajar para um lugar longe, às vezes é uma caminhada também, ou viajar para um lugar perto, ter novas referências, contato com outras pessoas e com culturas diferentes faz você sim ser uma pessoa que constrói mais esse repertório visual, repertório também de conhecimento. Inclusive, nesse livro aqui, Roube como Artista, 10 dicas sobre criatividade. É um livro que eu gosto muito, inclusive recomendo esse livro. Ele é um livro curtinho, com várias ilustrações, mas que te ajudam bastante. E olha só, tem uma parte desse livro que eu achei bem interessante trazer nessa parte aqui sobre construir um repertório fora, né? Seu cérebro, ele fica confortável demais no cotidiano que o cerca. Precisa passar algum tempo em outra terra, entre pessoas que fazem coisas de uma maneira diferente da sua. Viajar faz o mundo parecer novo. E quando o mundo parece novo, nosso cérebro trabalha com mais empenho. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Já fiz várias viagens. Inclusive isso que eu gosto também de ser empreendedora, de ter um próprio estúdio. Eu tenho maior liberdade para viajar. E eu já fiz várias viagens legais. Inclusive eu fiz um intercâmbio também. Eu posso trazer, inclusive, algum dia aí um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Coloquem aqui nos comentários. Mas é algo que ajuda muito mesmo a ativar a criatividade. O terceiro hábito aqui que eu quero que você preste atenção é você consumir conteúdos fora da sua bolha, daquilo que você já está acostumado. Então, muitas vezes você é do nicho de design, você trabalha ali com design estampas, e os conteúdos que você assiste, os livros que você lê, são tudo dessa área. E você não explora outras coisas, outras áreas, outros autores, outros criadores de conteúdo. E isso também é importante para você sair mais do mesmo. E você sair da sua zona de conforto, do que você está acostumado, vai fazer você ter ideias novas. Uma outra dica aqui, e que está um pouco até ligada com as outras, mas não deixe para procurar a ideia na hora que você precisa criar. Isso se liga muito, por exemplo, com o trabalho como designer de estampas. A gente tem o Pinterest, que é uma rede social que os designers de estampas utilizam muito para procurar referências, né? Inclusive, seguindo a proposta da outra, de sair um pouco da bolha, procurar outras formas de procurar referência também é interessante aqui nesse caso. Não deixe para aquele momento que você precisa ter a ideia para você realmente procurar. Salve já as referências. Então, quando você entra lá no Pinterest, já salva referências. Você é criador de conteúdo, você cria conteúdo lá pro Instagram. Você salva já, não espera para o momento que você precisa criar um vídeo, criar um conteúdo, salvar aquela referência ou pesquisar. Não, já vai salvando, já vai alimentando esse repertório visual de conteúdo ao longo da semana, por exemplo. E aí, no dia que você precisa realmente criar, você já vai ter tudo lá e você não vai precisar depositar toda aquela energia naquele momento. Uma outra dica aqui é: tenha hobbies. E eu também vou usar aqui a referência do livro Roube como Artista para falar sobre isso. É importante ter um hobby. Um hobby é algo criativo que é só para você. Você não tenta ganhar dinheiro ou ficar famoso com isso. Faz apenas porque o deixa feliz. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando você tem um hobby, não é algo que você precisa fazer o melhor, sabe? O bem feito.
Não, é um hobby. Você pode fazer feio, sabe? Você não precisa fazer lindo, maravilhoso, porque é um hobby. E muitas vezes a gente começa hobbies querendo ser perfeito, ser maravilhoso. Mas o hobby é justamente para tirar a gente desse turbilhão que é a nossa vida, né? Então, ele é algo feito para relaxar, para tirar um pouco você daquela zona turbulenta da sua vida. Uma outra dica aqui que também tá nesse livro, mas que eu venho trazer a minha experiência sobre é rabiscar. Eu trabalho hoje como designer de estampas, eu trabalho criando todos os dias, mas eu trabalho digitalmente. Então, as minhas estampas que eu crio no computador, eu crio no iPad, mas muitas vezes, tá, sendo bem sincero para vocês, eu tive que parar o que eu tava fazendo ali no digital e ir para um papel. Então, ir para o papel e rabiscar. E muitas vezes eu uso até o iPad para isso, né? Não necessariamente o rabiscar precisa ser no papel, mas para você tirar o que tá na sua mente. Porque muitas vezes a gente fica com tanta informação ali e a gente não sabe por onde começar. E quando você pega um papel e você rabisca uma ideia, você escreve, parece que você tira aquele peso da sua mente. Rabisca, tá sem ideia, pega um caderno, faça um desenho lá, comece rabiscando uma coisa simples. E isso também vale para criação de conteúdo. Hoje eu também crio conteúdos para as redes sociais e eu vejo o quanto às vezes consome da nossa mente. E quando eu pego um papel e eu começo a escrever, parece que tudo flui melhor. Então, pega essa dica, rabisca por aí. Uma outra dica que eu tenho aqui para você é tenha um diário. E eu recomendo muito que você faça isso. Inclusive, eu tenho um diário, eu escrevo todos os dias nele, pelo menos tento escrever todos os dias. E escrevo sobre o meu dia a dia, minha rotina, como que foi as minhas emoções naquele dia. Também aproveito para escrever 3 coisas pelo qual sou grata, que isso também me ajuda a me fortalecer na minha rotina. Mas ter um diário é algo que, inclusive, aqui nesse livro também é falado. Ter um diário de bordo, aqui ele fala. E ele fala, né, que em outros tempos, um diário de bordo era um lugar para onde os marinheiros manterem cientes do quanto haviam viajado. E é exatamente isso que você está fazendo, acompanhando o quanto seu navio já navegou. E isso também serve como forma de você se encorajar e você não deixar a comparação te abalar. Outra dica que a última é filtre. Você não precisa consumir tudo, você não precisa consumir todas as ideias, não precisa consumir todos os programas e todos os aplicativos. Quanto mais informações você tem na sua mente, fica mais confuso. Então filtre aquilo que realmente é essencial você consumir. Não adianta você querer consumir um monte de coisa, um monte de livro, um monte de filme, tudo que, você viu tal pessoa consumindo, você vai lá e faz do mesmo jeito. Faça o que é essencial para você, o que faz sentido para sua vida. E hoje em dia isso é muito importante, né? A gente tem muito conteúdo na internet, mas você precisa entender aquilo que é para você e aquilo não é para você não ficar doida, né? Porque é muita informação mesmo. Parecem coisas bobas, coisas fúteis, coisas assim, que não vão fazer diferença na sua vida. Mas tudo isso que eu falei, eu pratico, inclusive eu quero praticar mais, eu quero ser mais assídua aí nesses hábitos, para eu conseguir ser cada vez mais criativa na hora de eu criar as minhas estampas, na hora de eu criar os meus conteúdos. Então, eu tenho certeza que seguir isso, fazer uma rotina dessa forma, vai fazer diferença sim na sua vida. Gosta dessa área de estampas, gosta de criar, gosta dessa coisa de criatividade e ainda não teve a oportunidade de entrar para essa área criativa, então eu tenho uma dica para você. O meu curso Profissão Designer de Estampas te ensina a criar estampas do zero ao avançado no Photoshop e no Illustrator, que são programas que eu utilizo hoje em dia na minha rotina criativa e eu indico. Ele é um curso feito por mim para que você consiga destravar a sua criatividade e criar estampas incríveis e quem sabe
trabalhar nessa área ou ter a sua marca própria. Caso seja do seu interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você fazer a inscrição e começar hoje mesmo. Agora me conta aqui se você gostou do vídeo, se fez sentido esse conteúdo para você, me conta aqui nos comentários. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais da minha rotina, bastidores como designer de estampas, eu gravei um vídeo já faz um tempinho, mas é um vídeo bem interessante que eu mostro a minha rotina, meus bastidores e falo até um pouco sobre o home office, para você entender um pouco mais da dinâmica aqui dessa designer. Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!